Você já olhou para alguém durante uma conversa e sentiu aquela pulga atrás da orelha? Algo não cheira bem, mas você não consegue provar? A pessoa fala com tanta convicção, mas no fundo você sente que tem algo errado. Isso tem um nome: dissonância cognitiva. Seu cérebro captou as pistas, mas sua mente ainda não processou. E hoje você vai aprender a pergunta mágica que revela se alguém está mentindo. Uma única pergunta que funciona como um detector de mentiras portátil. Para entender por que essa pergunta funciona, você precisa saber uma coisa: mentir exige esforço cerebral. Enquanto a verdade é automática, a mentira é construída. O mentiroso precisa inventar uma história, lembrar dessa história, manter as emoções sob controle e ainda parecer natural. É um trabalhão. E é exatamente esse esforço que a nossa pergunta vai explorar. A maioria das pessoas, quando suspeita de uma mentira, faz a mesma coisa, pergunta mais detalhes. E aí, o que aconteceu depois? E quem estava lá? E que horas foi? O problema? O mentiroso já ensaiou isso. Ele tem a história pronta. Quanto mais você pergunta, mais tempo você dá para ele sustentar a mentira. A solução é o oposto. Você vai fazer uma pergunta que quebra o roteiro dele. A pergunta é simples, quase ingênua, mas ela é devastadora. Se eu pudesse voltar no tempo e ver essa situação com meus próprios olhos, o que eu veria de diferente do que você está me contando? Parece inocente, mas é uma armadilha psicológica em 3 camadas. A primeira camada é a inversão de perspectiva. Repare que você não acusou ninguém. Você não disse "você está mentindo". Você simplesmente convidou a pessoa a ver a situação de fora. Isso desarma a defesa imediata. O mentiroso esperava um confronto. Em vez disso, recebeu uma pergunta curiosa. O cérebro dele precisa mudar de rota agora. A segunda camada é o detalhe impossível. Ao pedir para descrever a cena como se você estivesse lá, você está exigindo detalhes sensoriais. Quem está contando a verdade consegue facilmente descrever cheiros, cores, sensações. Quem está mentindo, o cérebro dele está ocupado segurando a mentira principal. Ele não tem recurso mental sobrando para inventar detalhes pequenos. E é aí que ele trava, se contradiz ou fica vago. A terceira camada é a falsa concordância. A pergunta já parte do princípio de que pode haver diferenças. Você não diz "você está errado". Você diz "o que eu veria de diferente?". Isso abre uma porta para a pessoa corrigir a própria história sem perder a face. Mas o mentiroso entra em parafuso porque ele não pode admitir que haveria diferença sem se expor. Vamos ver na prática. Imagine que alguém te diz: "Não, eu não estava atrasado. O trânsito estava horrível". Sua resposta: "Entendi. Se eu pudesse estar no seu carro naquele momento, o que eu veria de diferente do trânsito que eu peguei hoje?". A pessoa verdadeira vai dizer: "Nossa, tinha um acidente na ponte, filas enormes, eu fiquei parado 20 minutos". A pessoa mentindo, ela vai hesitar: sei lá, trânsito normal, muito carro". Vago, genérico, porque ela não estava lá. Quando você fizer essa pergunta, observe 3 coisas na reação: hesitação, detalhes demais ou desvio com raiva. Se a pessoa demorar para responder, o cérebro dela está processando, não lembrando. Se der detalhes demais e parecer ensaiado, desconfie. Se reagir com "por que você está sendo tão desconfiado?", isso é fuga. Mantenha calma. Mas e se a pessoa for muito boa em mentir? Ótimo, então ela vai te dar detalhes. E aí você faz o segundo nível da pergunta: que detalhe você acha que eu não acreditaria se você me contasse? Isso quebra qualquer mentiroso profissional, porque agora ele precisa imaginar você duvidando da própria história. O cérebro trava de novo. Atenção, o tom é tudo. Você não pergunta como um interrogador, você pergunta como alguém genuinamente interessado. Use frases como "me ajuda a entender melhor", "é que eu fiquei curioso", "só para eu visualizar direito". O mentiroso não sabe se você acreditou ou não, e isso tira o chão dele. Essa pergunta funciona sempre porque explora o gap entre memória e imaginação. A memória recupera, a imaginação constrói. Quando a pessoa está falando a verdade, ela recupera. Quando está mentindo, ela constrói.
Sua pergunta força o cérebro a escolher um caminho e o mentiroso tropeça no próprio esforço. Sua missão essa semana é testar. Pode ser com uma situação pequena, um amigo que você desconfia, uma história estranha que ouviu. Faça a pergunta com curiosidade genuína. Depois volta aqui nos comentários e me conta o que você observou na reação da pessoa. Quero saber se pegou alguém no pulo. Se você quer mais ferramentas como essa para navegar relações complexas, desenvolver inteligência emocional e construir uma mente à prova de manipulação, inscreva-se no Nova Medida. Aqui a gente não dá palpite, a gente dá ferramentas de filosofia e psicologia aplicadas à vida real. Inscreva-se e ative o sininho, sua mente agradece.